Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales, por Joseph Tissot. Editora Cultor de Livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam levar e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, PayPal, centavos serão muito bem-vindos. Seja como for, qualquer quantia é muito bem-vinda para o melhoramento e continuidade aqui do canal. E também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon, como o Herbert nos fez. Mais uma vez, obrigada, querido, que Deus te abençoe muitamente. Aliás, a todos nós, é claro. E também é possível tornar-se membro aqui do canal, que é uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento no botão Seja Membro. Então dê uma olhada, os links estão todos no descritivo. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença, meus caros, que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Eu desejo a todos uma boa escuta e peço para que, por favor, orem por mim a Deus, nosso Senhor. Vamos para a segunda parte. Capítulo 1. Aproveitemos as nossas faltas para crescer em humildade e no conhecimento da nossa fraqueza. Deus nos permite tirar o bem do mal. Não desanimemos, nem mesmo nos surpreendamos com as nossas quedas. Essas são disposições indispensáveis e muito salutares. Todavia, não constitui senão a parte negativa da arte de aproveitarmos as próprias faltas. Abordemos, pois, agora a parte positiva e indaguemos, a partir do pensamento de São Francisco de Sales, como podemos aproveitar os nossos pecados como fonte de progresso espiritual a despeito da sua baixeza e malícia. Faço apenas um aclaramento aqui, um esclarecimento, de que quando se diz, o autor fala, sobre uma via negativa, é a parte negativa dessa arte, o que ele quer dizer não é no pejorativo, de negativo de algo ruim, espero que entendamos, mas sim de que o não desanimar, não se surpreender é a via do não, do negativo do não. E agora, passar à via do positivo, ou seja, do sim, certo? Então não é numa questão pejorativa ou depreciativa da questão já tratada. É claro que esse proveito não virá dos pecados em si mesmos, mas da misericórdia divina e da graça de Cristo, que, servindo-se das nossas iniquidades, sabe fazer resplandecer a sua bondade e tirar proveito das nossas fraquezas para a nossa salvação. Ora, o adubo da terra é sem dúvida uma corrupção, uma putrefação, e contudo, observa São Bernardo, abre aspas, o lavrador e o jardineiro aproveitam-no para que a terra produza frutos mais perfeitos e abundantes. Do mesmo modo, Deus serve-se das nossas faltas para fazer com que o terreno da nossa alma produza copiosos frutos de virtude, e é a sua bondade, que sabe sempre pôr a nossa vontade e as nossas ações desordenadas a serviço da beleza da ordem divina, digna-se também empregá-las em nosso benefício. Fecha aspas. Esse proveito será tanto maior quanto, por um lado, mais vivamente detestarmos os nossos defeitos e mais implacavelmente os combatermos, e por outro,
quanto maior for a nossa fé nos desígnios de Deus e mais ativamente nos associarmos a eles, acreditando que é para o nosso bem que Ele permitiu esses desacertos. Temos de adentrar os planos do Redentor, tais como a Igreja nos desvenda, combatendo o maligno com as suas próprias armas, voltando contra ele os seus artifícios e buscando remédio para as feridas que nos causa. Deste modo, verificaremos por uma feliz experiência quanta verdade há nesta palavra de São João Crisóstomo. Muitas vezes o próprio demônio nos é de grande utilidade. É preciso apenas saber fazê-lo servir para nosso proveito. E assim, o lucro que nos proporcionará, involuntariamente, será inestimável. Santo Agostinho resume isso em poucas palavras. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Diz ele, repetindo São Paulo. Tudo, até as quedas, pois delas podemos levantar mais humildes, mais vigilantes e mais fervorosos. E o mesmo diz São Francisco de Sales. Preciosas imperfeições fazem-nos conhecer a nossa miséria, exercitam-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. Aproveitemos os nossos pecados para crescer em humildade. Falemos da primeira destas 3 vantagens que podem resultar das nossas faltas, a humildade, pois é a primeira que o bispo de Genebra destaca, seguindo Santo Agostinho. Queira o Espírito Santo inspirar-me o que tenho a vos escrever, minha senhora. Para se viver constantemente na piedade, é necessário estabelecer sólidas e salutares máximas no espírito. A primeira que desejo ver bem gravada no vosso espírito é a de São Paulo. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E é verdade, porque se Deus pode e sabe tirar o bem do mal, para quem o fará, senão para aqueles que se dão a Ele sem reservas? Sim, até os pecados dos quais nos guarde Deus por sua bondade se veem reduzidos pela divina providência a contribuir para o bem dos que lhe cometem. Davi não teria sido tão humilde se não tivesse pecado. Deveis odiar os vossos defeitos. Deveis odiar os vossos defeitos. Mas com um ódio sereno e tranquilo. Encará-los com paciência e fazê-los servir para vos humilhardes. Tiremos proveito de uma santa humilhação em que a nós mesmos nos entregamos. A humildade, fundamento de todas as virtudes, e o orgulho, princípio de todos os pecados. Se há algum tormento para os corações que ambicionam santamente a perfeição, é sem dúvida o duplo sentimento da necessidade de serem humildes e da dificuldade que têm em consegui-lo. Por um lado, essa virtude, base e fundamento de todas as outras e tão necessária ao homem nesta vida mortal, é a mãe, a raiz, a seiva e o elo de ligação de todos os demais bens do espírito. E por outro, quando parece que ela germinaria e floresceria espontaneamente no solo corrompido da nossa miséria, eis que encontra precisamente aí, com raízes mais profundas que as dela, o orgulho, princípio de todo pecado, incessantemente empenhado em abafá-la. Não há nada que possa melhor exprimir a astúcia e a força do demônio do que o orgulho na habilidade e na multiplicidade das suas obras. É uma verdadeira serpente que nasceu conosco e quer nos envolver nos seus anéis e infectar com seu veneno tanto as nossas ações mais santas como as mais indiferentes, os pensamentos mais secretos e as intenções mais puras. Alimenta-se com frequência das nossas próprias virtudes e procura confiscar em seu proveito os dons mais delicados de Deus, para com eles se saciar. Se às vezes parece dormir, é para melhor e mais à vontade envolver com os seus anéis a nossa alma cheia de ilusões. Se mostra-se e deixa-se ferir, é para triunfar às custas dos mesmos golpes que lhe damos. No dizer de São Francisco de Sales, o orgulho é um mal tão comum entre os homens que nunca será demais pregar-lhes e inculcar-lhes a necessidade que todos têm de perseverar na prática da santa e amabilíssima virtude da humildade. Nossas faltas,
janelas que nos mostram as nossas misérias. Nunca ninguém estará suficientemente armado contra tamanho inimigo de uma virtude tão indispensável. E já que não é possível exterminá-lo nesta vida, é preciso ao menos conhecer avidamente todos os meios de enfraquecê-lo e neutralizar-lhe as investidas. Ora, dentre estes meios, um dos mais eficazes é justamente fornecido pelas nossas faltas. À semelhança da mandíbula dessecada de uma mula, que nas mãos de Sansão se transformou num engenho de morte contra os filisteus, os nossos pecados, por mais hediondos que sejam, também podem transformar-se numa arma poderosa contra o orgulho e converter-se assim em instrumento da nossa salvação e perfeição. Com efeito, se o orgulho provém de uma estima e um amor desordenado da nossa pretensa excelência, a humildade, diz o nosso santo, essa vem do conhecimento verdadeiro e consequente reconhecimento voluntário da nossa miséria. E que há de mais apropriado para nos dar esse conhecimento verdadeiro do que a consideração dos nossos pecados? Realmente são eles, na engenhosa expressão do padre Álvares, janelas. Realmente são eles janelas, na engenhosa expressão do padre Álvares, entre tantas outras, pelas quais penetra uma luz mais abundante sobre as nossas misérias. Os pecados são janelas, entre tantas outras, pelas quais penetra uma luz mais abundante sobre as nossas misérias. Mais eficazes do que as humilhações que nos vêm dos acontecimentos ou dos homens, as nossas quedas convencem-nos da fragilidade das nossas forças puramente humanas. E este reconhecimento do nosso nada, diz São Francisco de Sales, não nos deve inquietar, mas tornar-nos mansos, humildes e pequenos diante de Deus. Porque é o amor próprio que nos faz impacientes ao vermos-nos fracos e indignos. Mas eu sou tão miserável, tão cheio de imperfeições. Conheces bem o teu estado? Pois então bendize a Deus por te dar esse conhecimento. E não te lamentes tanto. És muito feliz por saber que não és senão a própria miséria. Devemos confessar a verdade. Somos umas pobres criaturas que, sem a ajuda de Deus, não podem fazer bem coisa alguma. Eu vos digo que será mais fiel se fordes humilde. Mas eu chegarei a ser humilde? Sim, se quiserdes sê-lo. Mas eu quero. Pois então já o sois. Mas eu vejo que não sou. Melhor ainda, pois isso serve para que o sejais com mais firmeza. As faltas que cometemos, tanto interiores como exteriores, são um motivo eficaz de humildade, e a humildade produz e alimenta a generosidade. Com efeito, como confiar em nós mesmos e julgar-nos de algum valor quando caímos de bruços ao primeiro sopro da tentação, quando vemos os nossos melhores propósitos desvanecerem como uma faísca, como a estopa atirada às chamas? Como o orgulho perde a sua força quando uma queda nos mostra a realidade da nossa miséria. E como a humildade se assenta mais facilmente na verdade. É como se ouvíssemos uma voz bradar: sejam retos os vossos juízos. Fostes pesados na balança, e viu-se que não tinhais o peso que queríeis. Pensáveis ser mais, e eis que sois menos. 3 espécies de cajados do bom pastor. Tal é, segundo os santos doutores, o principal desígnio de Deus, quanto permite que pequemos. O bom pastor, diz o príncipe do púlpito italiano, utiliza 3 espécies de cajados com as suas ovelhas. O primeiro é o da correção, que são as adversidades. O segundo é o da provação, que são as tentações. E o terceiro é o da indignação, que consiste em permitir que pequemos. Sob o golpe de qualquer um deles, o homem vê-se forçado a reconhecer o seu nada e a humilhar-se.
mas nunca o faz melhor do que quando é atingido pelo jugo do terceiro, pois é com a experiência das suas quedas que ele realmente vê a sua miséria. É como no dizer de Jeremias: eu sou um homem que vejo a minha indigência sob a vara da indignação do Senhor. Este cajado é tão salutar que Deus não hesita em empregá-lo, nem mesmo com seus melhores amigos. Como a humildade pode encontrar o seu mais temível obstáculo, o orgulho, nas próprias virtudes, porque estas podem muito facilmente dar ocasião à vaidade, Deus às vezes deixa-os cair em imperfeições ou permite que as suas antigas más inclinações voltem a despertar subitamente, a fim de que aprendam pela experiência da sua fragilidade a não contar com as suas forças. O nosso santo acrescenta: nosso Senhor permite que levemos a pior nessas pequenas batalhas para que nos humilhemos e saibamos que, se já conseguimos vencer certas tentações maiores, não foi por nossas forças, mas pela assistência da sua divina bondade. Tende paciência. Se Deus vos deixa tropeçar, é para vos tornar conscientes de que, se Ele não vos amparasse, cairíeis redondamente. A humildade se alimenta dos sofrimentos causados pelas imperfeições. Deus curou alguns de repente, sem deixar neles o menor vestígio das fraquezas passadas, assim como fez com Maria Madalena, que, num instante, de um córrego de água putrefata, se transformou em fonte de água límpida, que nunca mais se turvou. Mas também esse mesmo Deus deixou em muitos dos seus amados discípulos, ainda que depois de convertidos, não poucos vestígios das más inclinações, mas para maior proveito deles. E São Pedro é testemunha disso. Depois do chamamento inicial, tropeçou várias vezes em imperfeições, chegando a cair total e miseravelmente quando negou o seu divino mestre. Diz Salomão que é insolente uma escrava que se torna subitamente senhora da casa. Se uma alma que foi por muito tempo escrava das paixões se tornasse de repente perfeita senhora de si mesma, correria o perigo de tornar-se orgulhosa e vaidosa. Tem de ser pouco a pouco, gradualmente, que adquiramos este domínio, que os santos e as santas demoraram dezenas de anos para conquistar. Então ficai em paz, e suportai serenamente as vossas pequenas misérias. Sois de Deus sem reservas. Ele vos guiará bem. Se não vos livra tão depressa das vossas imperfeições, é para vos livrar delas com mais proveito e para vos exercitar por mais tempo na humildade, a fim de que esta virtude ganhe raízes profundas na vossa alma. Sabeis com que frequência vos tenho dito que deveis pôr o mesmo empenho em ser fiel a Deus como em crescer em humildade, em ser fiel para renovar os propósitos de servir a bondade divina tantas vezes quantas os violardes, apesar de toda a vossa cautela em não os transgredir, em ser humilde, para reconhecer a vossa miséria e a vossa mesquinhez, sempre que deixeis de cumpri-las. Os que aspiram a um amor puro para com Deus têm mais necessidade da paciência consigo mesmo do que para com os outros. É preciso suportar a imperfeição para alcançar a perfeição. E digo suportar, não amar, nem acariciar. É deste sofrimento que se alimenta a humildade. Alguns pecados menos graves servem para nos curar do orgulho. Ponderemos bem. A doutrina do nosso santo, como a de outros doutores, não se refere somente às faltas leves. Santo Isidoro e São Tomás de Aquino afirmam que, para punir o orgulho, Deus permite às vezes quedas graves em pecados vergonhosos. Como esses pecados não são tão graves quanto a soberba, a misericórdia divina serve-se deles, dizem ambos, para assustar, abalar e fazer a alma orgulhosa cair em si, à semelhança do médico hábil que, para curar uma doença mais séria,
deixa o seu doente padecer de um mal talvez mais doloroso, mas menos perigoso. A este propósito, escreveu Louis Veuillot: é uma graça concedida à miséria do homem que ele tropece e caia vez por outra, quando passos mais seguros podiam levá-lo aos funestos excessos do orgulho. Louis Veuillot, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. São João Crisóstomo faz reflexões análogas. Deus permite às vezes que as fraquezas das almas nobres e generosas venham a ser conhecidas. Iam-se insinuando nelas intenções de vaidade, e por meio dessas outras faltas, quer o Senhor despojá-las da glória do mundo, pela qual enfrentaram perigos de toda a espécie, mostrando-lhes que essa glória é efêmera como a flor dos campos, e levando-as a dedicar-se a Ele sem reservas, e a considerá-lo como o único fim de todas as suas ações. Mais valem os pecados com humildade que a inocência com orgulho. E depois de citar ilustres penitentes que se preenchiam de contrição ao meditarem nos benefícios de Deus e recordarem as suas misérias, São João Crisóstomo acrescenta: para nós, esses remédios são insuficientes. Para vencermos o nosso orgulho, precisamos ainda de uma outra força. Qual? A multidão dos nossos pecados e a perversidade da nossa consciência, que depois de nos ter afundado em 1000 indecências, ainda se atreve a deixar-nos inchados de orgulho. Esta mesma linguagem é a de muitos padres da Igreja. Santo Agostinho diz resolutamente: Deus olha com mais bondade as más ações seguidas de humildade do que as boas obras contaminadas de orgulho. Santo Epitato de Mileve diz: valem mais os pecados com humildade que a inocência com orgulho. E São Gregório de Nissa: um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. Um carro cheio de pecados, conduzido pela humildade, leva ao paraíso. Um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. E um carro cheio de pecados, conduzido pela humildade, leva ao paraíso. São Gregório Magno diz: sucede às vezes que quem se vê coberto de manchas aos olhos de Deus está, no entanto, ricamente adornado com as vestes de uma profunda humildade. Por fim, São Bernardo termina desse modo uma magnífica apologia da virgindade e da humildade. O pecador que, para seguir os passos do Cordeiro, toma a estrada da humildade, trilha um caminho mais seguro do que o homem que, na candura da sua virgindade, segue os caminhos do orgulho, porque a humildade daquele há de limpá-lo das suas impurezas, ao passo que o orgulho deste só poderá manchar a sua pureza. Gravidade do orgulho e benefícios das imperfeições. Sejam-nos perdoadas tantas citações, hein? O assunto é tão importante e ao mesmo tempo tão delicado que temos necessidade de apoiar-nos em grandes autoridades. Aliás, não encontraremos a menor sombra de exagero nestes textos se meditarmos com vagar sobre a tese admiravelmente demonstrada na Suma Teológica de São Tomás. O orgulho é, por natureza, o pior de todos os pecados, mais grave que a infidelidade, o desespero, o homicídio, a luxúria, etc. E a razão, continua São Tomás, está na aversão a Deus que ele implica. Nos outros pecados, o homem afasta-se de Deus por ignorância, por fraqueza, ou pelo desejo de um bem ou prazer qualquer, ao passo que, pelo orgulho, afasta-se de Deus unicamente por não querer submeter-se a Ele e à sua lei. E é por isso, diz Boécio, que enquanto todos os vícios fogem de Deus, só o orgulho encara de frente. Enquanto todos os vícios fogem de Deus, o orgulho o encara de frente. Daí as palavras de São Tiago: Deus resiste aos soberbos. Deste modo é que a aversão a Deus e aos seus preceitos
que nos ademais pecados não é senão uma consequência, constitui a verdadeira natureza do orgulho. A aversão a Deus e a seus preceitos é o que constitui a verdadeira natureza do orgulho, cuja essência é o desprezo de Deus. É por isso que o orgulho é, pela sua própria natureza, o mais grave de todos os pecados, pois ultrapassa a todos na aversão a Deus, que é o que constitui a sua malícia formal. Se não pudermos adquirir muitas virtudes, que tenhamos ao menos a da humildade, dizia Santa Joana de Chantal. É precisamente sobre esta ausência de virtudes sinceramente reconhecida, ou melhor, sobre a verdadeira noção que as nossas faltas nos dão da nossa pobreza espiritual e do nosso nada, que podemos assentar a virtude mãe de todas as virtudes. Como não exclamar com o nosso amável santo: benditas imperfeições que nos fazem reconhecer a nossa miséria e nos exercitam na humildade? Como não aplicar o felix culpa, ó feliz culpa, culpa feliz, a cada uma das nossas quedas? Escrevi a uma religiosa da Visitação: não vos alegraríeis à vista de uma inundação que, apesar de ser causa de deploráveis desastres, houvesse trazido pedras excelentes para o vosso terreno, a fim de lançar os alicerces de um palácio que quereríeis edificar? Ora, a humildade é chamada alicerce do edifício espiritual, porque Deus, a quem unicamente compete edificar, como diz o profeta, não construirá nunca senão sobre o grande vazio que tivermos cavado com o verdadeiro reconhecimento do que somos. A lembrança das nossas quedas, poderoso remédio contra o orgulho. Não há nada como as nossas faltas para produzir esse salutar conhecimento e abrir esse vácuo tão profundo. Elas desmontam, peça por peça, a armação imaginária das nossas pretensas forças e não tardam a fazer-nos ver caídos no abismo do nosso nada, amparados e sustentados unicamente pela misericórdia divina. É uma descoberta valiosa, e Deus a esperava. Ele vê a humildade dos seus servos, e assim como resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Esta graça, que no dizer de Santo Agostinho, gosta de correr pelos vales mais profundos, inunda a nossa alma na medida do nosso abatimento e lança no fundo do nosso nada, uma vez que o tenhamos reconhecido, as bases de uma verdadeira santidade, agora ao abrigo dos assaltos do orgulho. Se não obstante a vaidade tentar penetrar novamente nesse novo edifício, uma palavra expulsará: pecave. Eu pequei. Esta é a minha obra. Tudo mais é de Deus. O pecado é a minha obra. Tudo mais é de Deus. A exemplo de um eminente sucessor de São Francisco de Sales, da recordação das minhas quedas passadas farei um livro íntimo, a que porei o título de Remédio contra o Orgulho. E as suas páginas lerei, e tornarei a ler. Delas há de exalar o odor do meu nada, e o verme do meu orgulho morrerá envenenado. Quanto mais alto Deus me elevar, nem que seja ao terceiro céu com São Paulo, eu ainda hei de encontrar também, na memória das minhas antigas infidelidades e a exemplo deste apóstolo, um contrapeso aos favores do céu, que me manterá no justo desprezo de mim mesmo. Seguirei assim o conselho do Espírito Santo. Nos dias felizes, não percas a recordação dos dias maus. Na vida de Santa Gertrudes, lê-se que Deus a deixava com muitas enfermidades espirituais como forma de salvaguardar a sua humildade. Diante disso, essa serva de Deus afligia-se e, cedendo às suas instâncias depois de um tempo, uma mulher piedosa rezou por ela, quando um dia Nosso Senhor lhe disse: nesses defeitos de que a minha amada se lastima, são para ela de muito proveito. Todos os dias derramo em sua alma uma tal abundância de graças que, para preservar a sua fragilidade humana dos assaltos da vaidade, devo ocultar-lhe muitas dessas faltas leves. O adubo torna fértil a terra,
A consciência que uma alma tem da sua fraqueza faz germinar nela o reconhecimento e, cada vez que assim se humilha das suas faltas, dou-lhe uma graça que as destrói. Pouco a pouco, vou transformando os defeitos em virtudes e a alma se surpreenderá ao ver-se um dia inundada de uma luz sem sombras. Reconhecimento para com Deus, fruto da lembrança das faltas perdoadas. O reconhecimento para com Deus é, pois, outro fruto que a lembrança das nossas faltas perdoadas deve produzir e fazer germinar em nós. A humildade é essencialmente verdade. Ao mesmo tempo que nos desvenda o nada de onde fomos tirados, põe em relevo o bem que em nós procede de Deus, como diz sua primeira causa. Deste modo, quanto mais ela mostra à nossa alma a sua baixeza, tanto mais faz resplandecer aos nossos olhos, num contraste esmagador, a grandeza e a multiplicidade dos benefícios de Deus. E, por conseguinte, tanto mais nos facilita a gratidão para com o autor de todo o dom perfeito. Não é este um dos menores proveitos que podemos tirar das nossas faltas. Filho do orgulho, a ingratidão é um pecado geral que se difunde por sobre todos os outros pecados e os torna infinitamente maiores. É no dizer de São Bernardo um vento abrasador que seca as fontes da graça. Ora, este vício não pode ser mais vitoriosamente combatido do que pela consideração das nossas infidelidades frente à persistente misericórdia de Deus. Sem dúvida, nada pode humilhar-nos tanto diante da misericórdia de Deus como a multidão dos seus benefícios, e nada pode humilhar-nos tanto diante da justiça como a multidão dos nossos pecados. Consideremos o que Deus fez por nós e o que nós temos feito contra Ele. Da mesma forma, examinemos com minúcia os nossos pecados e examinemos também com minúcia as graças que Deus nos concedeu. Não havemos de recear que o conhecimento do que Ele nos outorgou nos encha de vaidade, desde que nunca esqueçamos que tudo quanto há de bom em nós não é nosso, mas dele. Porventura os animais de carga deixam de ser grosseiros e brutos por caminharem carregados com os objetos preciosos e perfumados do príncipe? Que temos de bom, que não tenhamos recebido? E se o recebemos, por que nos orgulhamos como se não o tivéssemos recebido? Pelo contrário, a viva consideração das graças recebidas torna-nos humildes, porque o conhecimento gera o reconhecimento. Mas, se vendo as graças que Deus nos fez vier a despertar em nós alguma sombra de vaidade, o remédio infalível será recorrer à recordação das nossas ingratidões, imperfeições e misérias. Se considerarmos o que temos feito quando Deus não estava conosco, reconheceremos claramente que o que fazemos quando Ele está conosco não é obra nossa. Alegremo-nos verdadeiramente com isso e rejubilamos com os bens que há em nós. Mas é somente a Deus, como único autor de todos eles, que devemos dar toda a glória. Deixai que a memória vos lembre as vossas faltas e infidelidades, para que vos humilheis e emendeis, e dos benefícios que recebestes de Deus, para que lhe deis graças. Dizei ao vosso coração: para a frente, não queiras mais ser infiel, ingrato e desleal com o teu grande benfeitor. E como será possível que a minha alma não se submeta de hoje em diante a um Deus que fez em mim tantas maravilhas e tantas graças? Indulgência para com as fraquezas alheias, fruto da humildade. Por último, São Francisco de Sales quer que a luz projetada pelas nossas faltas sobre a nossa fraqueza nos conduza pela humildade à indulgência para com as fraquezas do próximo. A humildade, diz ele, faz com que não nos inquietemos com as nossas fraquezas, fazendo-nos lembrar das fraquezas dos outros.
por que havíamos nós de ser mais perfeitos que os outros, hein? E, paralelamente, leva-nos a não nos perturbarmos com as fraquezas alheias, lembrando-nos das nossas. Por que havemos de estranhar que os outros tenham defeitos, se nós estamos cheios deles? São João Crisóstomo insiste, com a sua energia habitual, sobre este resultado tão pouco meditado a que nos devem levar as nossas faltas, segundo o plano divino. Diz que, se não foi confiado o sacerdócio aos anjos, foi pelo receio de que, com a severidade que lhes poderia dar a sua impecabilidade, chamassem os raios para fulminar os pecadores. Ora, assim não é o homem que, conhecendo a fragilidade humana por experiência própria, se condói naturalmente ao descobri-la nos outros. Não é outra a razão, continua o Santo Bispo, por que outrora, como hoje, Deus permite que os depositários da sua autoridade na Igreja cometam faltas, a fim de que a consciência das suas quedas os torne mais humanos para com seus irmãos. E provando a tese com 2 exemplos, um do Novo Testamento, outro do Antigo, São João Crisóstomo põe em cena o ardente e intrépido São Pedro, que não compreendia que alguém pudesse escandalizar-se ou envergonhar-se do seu mestre, chegando a jurar-lhe 3 vezes uma fidelidade inquebrantável, mas que em seguida o renegou miseravelmente. E não sob ameaça de alguma tortura ou de morte, não. Simplesmente a voz de uma criada. Evoca depois o profeta Elias, que no seu zelo impetuoso arrasava batalhões e reduzia à fome um povo inteiro. E logo depois, trêmulo de medo, fugia desorientado ante a cólera de uma mulher, Jezabel. E conclui: Deus permitiu a falta de Pedro, coluna da Igreja, porto da fé, doutor do universo, para ensiná-lo a tratar os seus irmãos com misericórdia. E por igual permissão divina, Elias também caiu, para se revestir com o manto da caridade e tornar-se indulgente como seu Senhor. São Bernardo diz o mesmo, comentando um provérbio: quem passa bem não sente o mal alheio, e quem come bem não sabe quanto sofre aquele que não tem o que comer. Quanto mais um doente se assemelhar a outro e um faminto a outro, mais profundamente se compadecerão um do outro. Para se sentirem felizes com a infelicidade dos outros, é necessário que se tenha experimentado em si. Só se nos reconhecermos a nós mesmos é que poderemos encontrar a alma dos outros na nossa e saber como ajudá-los. Apliquemos a nós estas lições, hein? Enquanto nos conservamos de pé, não podemos desculpar e nem mesmo compreender que os outros caiam. Sentimos-nos escandalizados e revoltados com as suas quedas. E quantas vezes um secreto orgulho, disfarçado de zelo, não nos leva à indignação? Basta, porém, que uma falta semelhante nos lance por terra para vermos como a nossa severidade se transforma bem depressa em compaixão. Assim compreendemos a sentença de Santo Agostinho: não existe nenhum pecado que o homem não possa cometer e que não possa manchar também a mim. E este pensamento da imitação de Cristo: todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que a ti mesmo.